Estamos em 1982. A tragédia do Sarria acabou de acontecer, a seleção brasileira olha com um dos melhores elencos da história, perde para a Itália e é eliminada da Copa do Mundo. Nossa, um trauma nacional gigantesco. Sim, total. E de ponta a ponta no Brasil, as pessoas não estão apenas chorando. Existem relatos daquela época de torcedores atacando fisicamente os próprios vizinhos e familiares. É uma reação visceral mesmo. Pois é. E sabe qual era o motivo? O vizinho não rezou o suficiente. O familiar não demonstrou fé o bastante. A lógica que estava operando ali era brutal. Tipo, se o Brasil perdeu, a culpa é dos infiéis. Porque não acreditar na vitória não fazia de alguém apenas um torcedor pessimista, né? Exato. Fazia dessa pessoa uma traidora do próprio Deus. É muito louco pensar nisso. É uma imagem muito forte. E ela encapsula perfeitamente a premissa central do material em que a gente vai mergulhar na imersão de hoje. Uhum. Essa reação violenta e dogmática no futebol, sabe, não é um acidente. Não é só o calor do momento na arquibancada. É sintoma de algo maior. Exatamente. É o sintoma de um condicionamento muito profundo. E o artigo que serve de base para a nossa análise hoje detalha bem isso. Ele se chama O Apito Divino. Futebol, Ideologia e a Invenção das Certezas. Escrito pelo Marcelo Barbosa Duarte. Isso. Foi publicado na revista Epistemologia e Praxis Educativa em 2025. E o texto cruza sociologia, filosofia, história e, claro, o nosso esporte mais popular. Para mostrar que o que rola ali no estágio é reflexo de séculos de um projeto ideológico europeu, né? Exato. Uma construção imensa. Bom, e vale pontuar logo de cara para quem nos ouve que o autor entra em um terreno bem espinhoso. É, sem dúvida. Para dissecar essa estrutura toda, ele analisa lemas da ditadura militar brasileira, dogmas religiosos e cruza visões bem conservadoras com críticas bem afiadas a essas posturas. É um campo minado se a gente não tiver cuidado. Com certeza. Então, nosso papel hoje, claro, não é endossar nenhum partido político ou tomar lado em questões teológicas, tá? A nossa ideia aqui, como sempre, é colocar uma lupa nos argumentos do texto. Atuando como um guia imparcial mesmo. Isso. A gente vai entender como essa engrenagem funciona na teoria, desmontando as peças que o autor apresenta de forma totalmente analítica. O objetivo é compreender o mecanismo. O artigo investiga as raízes etnocêntricas e xenófobas da cultura brasileira que operaram e ainda operam disfarçadas. Disfarçadas de um patriotismo inofensivo, né? Ou de um fervor religioso comum no esporte. E para dar a largada, o autor compartilha uma desilusão pessoal logo no começo do texto. Eu lembro dessa parte. É algo que muita gente que cresceu nos anos 70 e 80 vai se identificar de cara. Sim, ele conta que cresceu imerso naquela máxima absoluta de que Deus é brasileiro. Era uma certeza inquestionável para ele. Tipo, durante a Copa do Mundo, o divino supostamente vestia verde e amarelo e abençoava os nossos jogadores. A gente ia ganhar com certeza. Só que a realidade empírica começou a esmagar essa crença, né? Veio a Copa de 78 e a Argentina foi campeã. Aí depois o trauma de 82 com a Itália. E, finalmente, a pá de cal na Copa de 86. A conclusão a que o autor chega é irônica, mas carrega um peso nihilista muito forte. Ele diz que se Deus é todo-poderoso e o Brasil não ganha, então Deus não é brasileiro, para uma criança. Certo, vamos destrinchar isso. Sabe, lendo esse pedaço, a analogia que me veio à mente foi muito clara. É como uma criança que acredita piamente que o juiz da partida de futebol é o próprio pai dela. Nossa, ótima analogia. Né? Você entra em campo com a certeza absoluta de que o sistema foi desenhado para te proteger, para garantir a sua vitória sempre. Porque o seu pai é ali no apito. Exato. Mas o jogo começa e esse pai apita contra você. Marca pênalti para o adversário, expulsa o seu melhor jogador. Chega um ponto em que a crise não é mais sobre perder um campeonato. É uma crise sobre a própria paternidade. Isso! Sobre a fundação do mundo em que você vive. Você questiona a própria realidade. O que é fascinante aqui é como o autor usa o Émile Durkheim para explicar essa crise. Porque, para entender por que a frustração de uma criança com o jogo ganha contornos de crise teológica, a gente precisa olhar para o conceito de fato social. O famoso fato social do Durkheim. Exatamente.
A crença de que Deus está do nosso lado não é uma escolha individual, sabe? Não é uma conclusão a que a criança chegou sozinha lendo as escrituras no quarto. E é algo que já está lá quando a gente nasce. Isso, já está posto e exerce coerção sobre o indivíduo. E a hostilidade contra os infiéis na época da Copa, que a gente mencionou lá no começo, é a prova material dessa coerção. Verdade. A sociedade pune quem não compartilha dessa alucinação coletiva. O esporte ali operava com a gravidade e o peso de um dogma religioso inflexível mesmo. E a sua analogia do juiz é muito precisa porque nos obriga a perguntar o seguinte: quem colocou esse juiz lá? Quem inventou que o juiz era o nosso pai? Exato. Da frustração com a bola rolando, o texto nos força a olhar para quem realmente se beneficiava dessa mistura inflamável de esporte e fé. Fazer a população inteira acreditar que o divino escolheu um lado político e geográfico tem uma utilidade estratégica gigantesca. Mas olha, aqui eu vou fazer o papel de advogada do diabo. Ou melhor, de quem tá no bar de boas assistindo ao jogo. Manda. Alguém que tá ouvindo a gente pode simplesmente dizer, gente, é softball. Torcer, pintar a rua com as cores da seleção, pedir ajuda divina pro goleiro pegar o pênalti, isso é só uma esperança inofensiva. É uma forma de extravasar o estresse, né? Sim, não um plano maquiavélico de dominação global da mente humana. Como é que o artigo sustenta que isso vai muito além de uma inocência recreativa? Ele sustenta isso contextualizando historicamente o que estava acontecendo fora dos estádios. Ah, claro, o contexto político da época. Exato. A discussão no texto entra de cabeça nos lemas que ecoavam em todas as esferas sociais do Brasil naqueles anos. Frases tipo, Brasil, ame-o, odeie-o. E o clássico Deus, Pátria e Família. Isso. E o artigo aponta que essas construções não surgiram no vazio só para animar a torcida. Elas tinham inspiração direta em regimes autoritários e fascistas europeus americanos. Funcionavam como ferramentas de controle mesmo. É aqui que entra o peso da teoria do Luiz Althusser sobre os aparelhos ideológicos de Estado, os famosos AIE. Eu lembro disso. O argumento é que um Estado não se sustenta no longo prazo apenas batendo nas pessoas. Apenas usando o aparelho repressivo, como a polícia ou o exército. Porque a força física gera resistência imediata, né? É exaustiva. É totalmente insustentável. O Estado funciona primariamente e de uma forma muito mais eficiente através da ideologia. Escolas, igrejas, meios de comunicação e, claro, os esportes de massa. Todos são esses aparelhos. Eles disseminam a visão de mundo da classe dominante de um jeito que a obediência parece voluntária. É genial, de um jeito assustador. Muito assustador. Quando a pessoa canta o hino nacional chorando no estádio e reza para o país dela destruir o outro em campo, ela está internalizando a ideia de que a nação dela é sagrada e inquestionável. E com isso, ela passa a policiar a si mesma e aos vizinhos, dispensando a necessidade de ter um policial fardado em cada esquina. Isso levanta uma questão importante que dialoga muito com as ideias da Marilena Chauí e do Pierre Bourdieu, que o autor traz no texto. A verdadeira genialidade da ideologia não é convencer as pessoas de um argumento, é fazer todo mundo esquecer que existe um argumento para começo de conversa. Exatamente. A ideologia opera ocultando a dominação. Ela faz com que construções políticas altamente elaboradas pareçam fenômenos naturais da biologia. Ou verdades absolutas e descidas direto dos céus. É a naturalização do arbitrário. E o texto expõe a fragilidade dessa natureza com um paradoxo brilhante envolvendo o próprio futebol nacional. A questão do Campeonato Brasileiro, né? Essa mesma. Imagina o Campeonato Brasileiro. Você tem times de diferentes estados, todos dentro da mesma nação, que supostamente é protegida pelo mesmo Deus patriota. Aí, torcedores de ambos os lados rezam com a mesma intensidade para a mesma entidade, pedindo a destruição esportiva do adversário. O que é muito louco se você parar para pensar. Se a gente levar essa lógica ideológica a sério, o Deus de todos teria que ser partidário dentro do seu próprio território. Exato. Escolhendo um estado, uma classe ou um grupo em detrimento do outro. E isso fragmenta completamente a ilusão de uma nação unida. Totalmente. Cria uma divisão visceral de nós contra eles, na mesma arquibancada, na mesma cidade. E o texto faz questão de lembrar um dado estatístico forte.
O Brasil é um país onde, historicamente, 85 a 90% da população se declara cristã. É uma maioria esmagadora. Sim. E quando você vincula a ideia de ser um bom brasileiro ou um torcedor normal a uma matriz religiosa específica cristã, você não está apenas torcendo, você está gerando segregação ativa. Minorias religiosas, povos de matriz africana, cosmologias indígenas, toda essa galera passa a ser vista não como concidadãos com crenças diferentes, Mas como corpos estranhos. estrangeiros perigosos dentro da própria casa, tudo porque eles não rezam para o juiz oficial do campeonato. É o etnocentrismo operando no nível mais molecular da sociedade, ditando quem pertence e quem deve ser excluído ou tolerado com condescendência. A esperança no esporte é literalmente sequestrada e canalizada para reforçar a hegemonia. Mas olha, isso levanta a grande questão do texto. Qual? Se essa crença em um Deus nacionalista e exclusivo é uma construção cultural usada para controle social e anulação do diferente, onde exatamente essa forma intelectual foi forjada? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque, claramente, os generais da ditadura brasileira não inventaram a teologia do zero nos anos 70. A resposta não está no Brasil contemporâneo. O autor vai buscar isso numa viagem no tempo. Uma viagem direto para a Europa medieval e moderna. Sim, e aqui é que a coisa fica realmente interessante. Para demonstrar a invenção desse conceito absoluto, o artigo dá um salto e seleciona 3 pensadores monumentais da tradição ocidental. É uma viagem essencial para entender a arrogância epistêmica que a gente herdou. O primeiro que o autor analisa é o Santo Anselmo, lá no século XI. Com o famoso argumento ontológico dele. Isso. A premissa do Anselmo era ter simples na formulação. Ele dizia que se a mente humana consegue conceber a ideia de um ser perfeito, insuperável, maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, Então, essa perfeição tem que existir na realidade, fora da nossa mente. exato, porque, segundo ele, se existisse apenas na imaginação, não seria verdadeiramente perfeito. Em suma, o simples fato da gente desejar e pensar em Deus provaria a existência dele. O que é uma ginástica mental absurda, basicamente coloca o cérebro europeu medieval como uma medida de todas as coisas que existem no cosmos. Sim, é uma centralidade do homem europeu assustadora. Aí o texto avança para o século XIII com São Tomás de Aquino, que estruturou as famosas 5 vias, bebendo direto da fonte do Aristóteles. As 5 vias são clássicas, né? O motor imóvel, a causa primeira, o ser necessário, o grau de perfeição e a causa inteligente e governante. Exato. O Aquino argumenta que o universo não pode ser um caos infinito de causas e efeitos. Tem que ter um motor imóvel que move tudo, mas não é movido por nada. E percebe como essa arquitetura filosófica do Aquino não é apenas sobre a origem do universo? Tem um fundo político aí. Muito forte. Ela cria uma justificativa psicológica e cosmológica para a hierarquia na Terra, para manter a ordem. É a fundação filosófica da centralização do poder. E essa construção culmina no século XVI com René Descartes, o pai da dúvida. O Descartes é o ápice desse processo. Ele aplica a tal da dúvida hiperbólica. Ele decide duvidar sistematicamente de absolutamente tudo que os sentidos dele percebem. Porque os sentidos enganam a gente o tempo todo. Isso. Ele duvida de tudo até sobrar apenas uma certeza. Se ele duvida, ele pensa. E se ele pensa, ele existe. O famosíssimo penso, logo existo. Mas aí tem um problema nessa teoria para ele reconstruir o mundo, né? Tem. Porque para garantir que a própria razão dele não estava sendo manipulada por um gênio maligno ou por uma ilusão constante, o Descartes precisa de uma âncora. Ele postula que deve existir um Deus perfeito, verdadeiro e não enganador, como base para toda razão e ciência. Exato. Ele salva a própria teoria ancorando ela no divino. Sabe, essa sequência de pensadores me faz visualizar uma analogia muito específica. Manda. É como se essas teorias agissem como um arquiteto super arrogante. Ele projeta uma casa baseada unicamente nas próprias medidas, no próprio gosto pessoal e no clima da cidade dele. Aí ele constrói essa casa e depois declara para o resto do mundo que qualquer outra casa que não siga exatamente essa planta é inviável ou pior, não existe, é uma aberração. Nossa, essa metáfora traduz perfeitamente a crítica central do artigo.
porque o texto descreve esses três pensadores exatamente assim: profundamente antropocêntricos e etnocêntricos. Eles basearam a ideia de Deus nas próprias percepções culturais deles. Sim, e ao criarem esse modelo com base na cultura cristã europeia e elevarem isso ao status de verdade universal, eles cometeram um apagamento sistemático. Eles invalidam qualquer outra forma de entender a existência humana. As cosmologias dos povos originários, matrizes africanas, filosofias orientais, tudo isso perde o status de conhecimento legítimo. É rebaixado a folclore, ou pior, a pecado que precisa ser corrigido. E historicamente a gente sabe muito bem que essa correção não acontece em rodas de conversa amigáveis, né? Infelizmente não. Quando uma cultura impõe a sua visão como a única verdadeira, a consequência prática imediata de ser o centro do mundo é a perseguição de quem discorda. O custo desse etnocentrismo disfarçado de razão é violência pura. E o autor lista nomes pesados no artigo que sentiram isso na pele por ousarem pensar fora dessa formatação dominante. Nomes como Galileu Galilei, Giordano Bruno, Erasmo de Roterdã e Martinho Lutero. Mentes brilhantes que foram implacavelmente perseguidas pela religião hegemônica só por questionarem milímetros desse monopólio da verdade. Sem contar as inúmeras vítimas anônimas da fogueira e da tortura que nem entraram para os livros de história. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente precisa falar do conceito de relativização abordado pelo Rocha num texto de 96 que o artigo cita. E aqui a gente precisa fazer um alerta, né? Muita gente confunde relativizar com o relativismo moral do tipo vale tudo. Acham que é dizer que não existe certo e errado. Mas não é nada disso. Na análise sociológica do artigo, relativizar não é distinguir bem do mal. É entender que o significado de um ato depende intrinsecamente do contexto histórico e cultural dele. É o esforço de entender o outro dentro dos parâmetros do outro e não medindo todo mundo com a nossa própria régua. Exatamente. E a falta total dessa relativização no projeto ocidental transformou a diferença em hierarquia, onde existe o superior e o inferior. E isso serviu de justificativa para atrocidades históricas enormes, racismo, eugenia, práticas xenófobas que, inclusive, ainda ecam sorrateiramente nos nossos estádios de futebol hoje em dia. E nos discursos políticos também, dividindo a sociedade. O que nos empurra para a reflexão final e radical que o autor propõe. Uma provocação filosófica de explodir a cabeça. Porque se grande parte da base da nossa cultura, do nosso esporte, da política, é um castelo de cartas construído por um etnocentrismo herdado, o que sobra se a gente remover o alicerce? O autor usa um experimento mental quase apocalíptico para responder. Ele imagina a extinção completa da humanidade. Se a gente sumir do mapa hoje, com a gente desaparecem todas as noções de belo, de verdade e a própria aspiração de Deus da forma como a gente concebe. É forte isso. Sem humanos restando apenas árvores, rios e outros animais, não há pensamento nem a necessidade dessas teologias. A natureza não precisa postular um motor imóvel para continuar funcionando. Logo, essas correntes todas são apenas produtos de uma sociedade específica. A sociedade X, digamos assim. Isso. Uma sociedade X que tentou anular violentamente as sociedades A, B e C, dizendo que só a visão dela era universal. Então, o que tudo isso significa na prática, para quem está acompanhando a gente? Significa que as amarras invisíveis perdem o poder quando a gente entende que fomos nós mesmos, a nossa cultura, que as criamos. É o fim das ilusões. Sejam os antigos lemas da ditadura ou o pânico irracional na hora dos pênaltis achando que Deus nos abandonou. O mágico perde o poder quando a gente descobre o truque. Exatamente. A gente deixa de ser peça passiva na engrenagem. Sintetizando a nossa imersão de hoje, olha o caminho que a gente fez. Começamos com a angústia de uma criança assistindo a seleção brasileira perder uma Copa do Mundo nos anos 80. E vimos como isso revelou uma teia complexa de controle social e ideologia de Estado. Como a intolerância religiosa e filosofias medievais foram projetadas para dominar o pensamento das massas e excluir visões diferentes. E como entender todo esse mecanismo oculto é profundamente libertador para qualquer pessoa. Com certeza. Da próxima vez que aquele fervor cego tomar conta de uma discussão esportiva ou política na mesa do bar,
Quem nos ouve agora vai ter as ferramentas para reconhecer a ideologia operando lá nos bastidores. É a chance de não ser levado pela manada. Para fechar, eu quero deixar uma pulga atrás da orelha de quem acompanha a imersão. O artigo fala bastante de estádios de futebol e lemas lá dos anos 80. Mas e hoje em dia? Os tempos mudaram. Quando a gente olha para as arenas modernas, tipo as redes sociais, os algoritmos e as guerras de narrativas que a gente consome no celular, qual é o novo Deus etnocêntrico que está sendo invocado para que a gente aceite cegamente a divisão agressiva entre nós e eles? E o mais importante, sem questionar quem realmente está lucrando com a partida. Essa é a reflexão que fica. Quem é o dono do apito hoje? Exato. Fica o questionamento. Até a próxima imersão.